Bem-vindo ao Mente Empreendedora, com William Câmara e Gustavo Oliveira. Tudo bem, galera? Beleza? Estou aqui, Gus, Will, né? Will, tudo bem por aí? Tudo jóia, Gus. Prazer estar aqui de novo. E hoje a gente tem um super convidado, um xará meu. Então, só para facilitar, quando a gente fala Gus, sou eu. Quando a gente falar Gustavo, é o Gustavo Nonato. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, Gus? Como é que vai, William? Olá, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Muito bem. Bom, como a gente sempre faz, né? A gente traz aqui algumas pessoas, algumas personalidades, algumas pessoas que estão sempre atuando nessa parte de liderança, treinamentos, conhecimento ou experiência própria, empreendedora, enfim, diversos temas correlacionados. Então, hoje o nosso bate-papo vai ser com o Gustavo Nonato. Então, ao invés de eu apresentá-lo, vou pedir para ele se apresentar um pouquinho, Gustavo, um resumo aí da sua experiência, da sua trajetória, para o pessoal se situar aqui logo de início. Ok, obrigado, Gus. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, a minha trajetória, eu sou engenheiro mecânico de formação, trabalho desde jovem na área, então me encantei por isso, mas sempre gostei, além da engenharia, da parte de pesquisa, a parte quantitativa, foi o que eu segui na pós-graduação, né? Então, meu doutorado concluí lá na Poli-USP, por exemplo, e me tornei um especialista em simulação computacional, dados, né, projeto de estruturas de alta complexidade. Então, com esse repertório, eu acabei participando e liderando aí mais de 80 projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, desde startups até grandes empresas, principalmente nos primeiros 10 anos da minha trajetória profissional, ali entre 2004 a 2012, 2013 mais ou menos. Em paralelo com isso, eu fui sendo encantado pelo ambiente de negócios, né? Porque eu comecei a participar de projetos de envergadura maior, e aí eu fazia muito bem a parte técnica, mas eu não entendia quando o diálogo entrava para CAPEX, OPEX e todas essas questões. Então eu fiz meu MBA lá na GV, segui depois a formação executiva lá no MIT, no Babson e outras instituições, até me certificar como conselheiro mais recentemente, né? E estudar Futures Studies lá no Copenhagen Institute for Future Studies, porque eu tenho trabalhado nos últimos 7, 8 anos muito com foresight, acompanhamento de macro tendências. Então, assim, por 16 para 17 anos, eu atuei na FEI como professor, pesquisador, depois coordenador de curso, head de inovação e reitor por 2 mandatos. Até janeiro agora de 2024, portanto, eu era reitor na FEI, né, uma excelente instituição brasileira, eu me orgulho muito da FEI, e atualmente, né, eu fiz uma migração de carreira muito bacana, atualmente eu sou professor associado à Fundação Dom Cabral, eu migrei para esse espectro da educação executiva, que era um movimento de carreira que fazia muito sentido para mim, porque tem muitos anos que eu tenho colaborado com conselhos, fazendo mentoring, desenvolvendo lideranças, e o impacto eu via que era muito potencial, então atuo na Fundação Dom Cabral, e sou conselheiro em algumas outras organizações. Exemplo, presido o Conselho do Instituto Brasil Digital, que ajuda as políticas públicas brasileiras para a transformação digital e desenvolvimento de negócios. Participo, né, presido o Comitê de Inovação, Tecnologia e Inteligência de Dados do Grupo Luiz Hall, que é um grupo do agronegócio do Centro-Oeste brasileiro, bastante forte, e colaboro em outros conselhos e comitês, no IEL da CNI, no MDIC, estou representando o Brasil aí no Task Force do B20, que está preparando as propostas para articulação com o G20, né? Então, assim, estou agora numa atuação que eu costumo dizer que, assim, eu estou focando bastante no impacto, no desenvolvimento das pessoas e em políticas mais estratégicas para o nosso país. Esse é um pouquinho do Gustavo. Sou marido, pai de um menininho de 3 anos e um aprendiz aí voraz. A gente não pode parar na dinâmica atual, né, Gus? É isso aí. Bom, você falou que você fez engenharia mecânica, eu fiz também. Pelos meus cálculos aqui, dessa experiência toda sua, você já deve estar lá pela quinta vida já, né? Porque para dar tempo de fazer tudo isso daí, já deve estar na quinta vida, se não me engano. A intensidade da atuação nos últimos anos foi intensa, mas graças a Deus com muito reconhecimento, sabe? Mas agora eu estou no momento justamente de seguir numa atuação cada vez mais estratégica em alto nível e muito give back também. Eu acho que isso tem que fazer sentido na nossa vida, né? E o nosso papo aqui está dentro desse contexto. Eu fiquei muito animado com o convite, agradeço vocês, porque quanto mais a gente disseminar uma mentalidade de inovação, de agregação de valor, criação de negócios, de empreendedorismo no Brasil,
nós estamos precisando muito disso. Nós temos recursos, nós temos gente boa, nós temos oportunidades, dá para fazer uns leapfrogs importantes, mas a gente precisa levar educação e conscientização. E como vocês trabalham nisso, eu achei que tinha um fit total, por isso a alegria de estar aqui. Muito legal. E eu vou acabar pegando aqui o gancho dessa sua último comentário. Você comentou, né? A gente precisa muito de inovação, essa mentalidade no Brasil. E então vamos começar por aí, Gustavo. O que que você acha, o que que você vê, né, dessa mentalidade do líder brasileiro? Quais são as barreiras? Qual o caminho das pedras? Qual é o entrave, na sua visão, que poderia fazer com que a gente expandisse isso, que a gente, sabe, chegasse a um novo patamar de desenvolvimento dessa. Que tem que, tem que começar na cabeça, né? Na mentalidade do líder brasileiro. O que que você pensa sobre isso? Ó, eu vou dar uma opinião rápida e eu queria dar um pouco do contexto, tá? Para construir a resposta. Eu acho que assim, qualquer organização, seja ela grande, pequena, eu acho que às vezes a gente inverte a ordem das prioridades. O sucesso de uma organização, ele vem de uma liderança visionária que entende e constrói os porquês, uma missão daquela instituição, e depois disso vem pessoas que habilitem esses porquês, processos, tecnologias. Tecnologias e os o quês são mais habilitadores, não são o cerne da questão. Então a gente precisa ter lideranças verdadeiramente visionárias que construam amanhã. Normalmente a gente está mais acostumado com o forecast, a gente olha para trás, a gente tenta reproduzir modelos, nós precisamos ir para frente. A principal resposta para isso é a educação, que vai construir uma segurança que, habilitada por tecnologia, novos modelos, economia digital, vai permitir essas disrupções. Mas vamos lá, vamos falar da conjuntura, por que eu acho que nós temos dificuldade com isso? E aí, por favor, vamos dialogando sobre isso, porque eu queria ouvir a opinião de vocês também. Por exemplo, olha, vejam só, não faz muito sentido. O Brasil é a 9ª economia mundial em PIB, certo? 9ª, ligeiramente ali acima do Canadá. Só que se a gente fala em inovação, nós estamos na posição, dependendo do ano, 47ª, 49ª posição em inovação pelo Global Innovation Index. Já não faz sentido, tá? Se eu falar em inovação, a gente está lá na posição 60. Se eu falar em ambiente de negócio, nós estamos na posição 118 por volta de 130 países mapeados. Então, o que acontece? A gente acaba não convertendo uma pujança econômica e disponibilidade de recursos e pessoas em negócios de valor agregado. Então, por exemplo, a balança comercial brasileira, ela é positiva, ela é pujante. E por isso, às vezes, as pessoas não prestam atenção no perigo que isso representa. Olha só, ela é positiva, ela é pujante, só que ela depende só de commodity. A gente exporta basicamente minério de ferro, soja, milho, né? E quando a gente olha isso, é baixo o valor agregado. O minério de ferro, ele tem $0,01 de valor agregado por quilo. Já quando eu falo de produtos eletrônicos, por exemplo, eu estou falando de $1.000, $3.000 por quilo de valor agregado. Quando eu pego a balança comercial de produtos transformados com valor agregado, ela é negativa. E ela vem caindo desde 2010. Quando a gente pega, inclusive 2016 em diante, ela caiu ainda mais. Em 2022, que é o último dado que eu tenho de cabeça, a gente teve um déficit de $43 bilhões na matriz comercial de produtos transformados com valor agregado. Por que eu estou comentando isso? Nada contra os commodities. Eles são excelentes para nós. A soja tem muita tecnologia da Embrapa das últimas décadas. É algo excelente existir no Brasil, o minério de ferro também. Só que assim, 1 quilo de satélite sempre vai valer mais que 1 quilo de minério. E 1 grama de pessoas preparadas aí não tem preço, vale muito mais, porque habilita modelos de negócio, cria pequenas e médias empresas e vai adiante gerando emprego. Poxa, no Brasil, micro e pequena empresa hoje representa 99% dos negócios. Nós estamos falando aí de mais ou menos, se não me falha a memória, 55% do emprego e 30% do PIB. Então, lideranças que tenham esse visioning precisam emergir. Só que o que a gente precisa fazer? É educação para começar, em todos os espectros, não só do jovem, do pessoal de meia idade também. A gente forma muito menos engenheiro, por exemplo, e pessoal de computação. E existe uma correlação direta entre crescimento do PIB de valor agregado e bem-estar da população e formação de gente nessas áreas. Quando a gente vai para mestrandos e doutorandos, então, nossa. Então, para terminar minha consideração aqui, só se a gente pegar o número de pesquisadores que a gente tem por milhão de habitantes, o Brasil tem 800.
certo? Israel tem 8.000 pesquisadores por milhão de habitantes. Estados Unidos, se não me falha a memória, de 4.000, Coreia do Sul 7.000, alguma coisa do gênero, ou o oposto, mas assim, nessas faixas. Então, assim, nós precisamos formar mais nas áreas de STEAM, precisamos preparar esse pessoal em pós-graduação de maneira muito mais forte, e o caminho de entrada da criação de negócio é o microempreendedor, é a startup, esse ecossistema que a gente tem que fazer crescer ainda mais. O Brasil já é protagonista, ele tem a maioria das startups. O México é o segundo lugar, mas fica bem para trás. Só que assim, nós temos que ter um pessoal que acredite que consegue negócios e tem essa mentalidade mais flexível para essa criação. A gente pode, mas a nossa educação não está induzindo isso ainda. Muito, muito boas considerações. Eu tenho algumas aqui, mas você quer colocar as suas primeiro, Will? Sim, eu gostei muito da relação que você falou sobre produtos transformados, né, e valor agregado, né, no cenário mundial, né? Eu e o Gustavo, a gente notou isso, essa diferença de capacidade de liderança. E tem uma capacidade técnica e tem uma capacidade mesmo humana, né? Muitas vezes o líder ele não consegue segurar talento. Tem um baita de um pesquisador, um baita de um talento de inovação dentro da empresa, mas o cara tá ligado no mundo. Ele não vai ficar numa empresa que tem uma mentalidade retrógrada. Ele não quer trabalhar num ambiente assim, né? A gente notou isso e falou, precisamos modificar esse cenário trazendo uma educação que não é só a educação técnica, né? Você está no meio de... Aqui todos nós somos engenheiros já com pós-graduação e MBA, a gente gosta de estudar e a gente sabe que isso é importante, mas muitas pessoas param ali na faculdade, ali no mínimo, na educação básica, né? Então, essa educação continuada, técnica, né, é muito importante, mas a gente notou que uma educação em termos de ser humano, sabe? De você saber lidar com outro ser humano, sabe? Aquele people agility, aquela habilidade de você lidar com pessoas, de você conseguir extrair o melhor daquele colaborador, de você lidar com outros líderes, de você conseguir gerar um resultado, não só um resultado financeiro, né, mas um resultado de integração, de ser gostoso trabalhar, né? Tem um amigo que ele fala que o trabalho é a diversão do adulto. A gente tem que se divertir trabalhando. Se não estiver se divertindo, cara, não é bom, né? Não tá... E todo mundo que está no ambiente de trabalho, de alguma forma, tem um pouco disso, né? Tem que ser legal trabalhar, tem que ser gostoso. Não só estudar, mas o trabalho tem que agregar. No final do dia, tu fala, nossa, valeu muito ter trabalhado hoje, né? Isso tem um efeito. Então, eu gosto muito dessa parte de educação. Gustavo, a gente montou uma startup nesse sentido de até de oferecer mentorias para líderes executivos que já estão no ambiente de trabalho, mas que precisam sempre continuamente serem lembrados, né, da importância de você ser um bom líder, né? Não adianta só você estar ali no ambiente e pronto, tem meu cargo, não. Você tem que entregar mesmo para as pessoas, tem que servir as pessoas ali, né? Aí a nossa empresa atualmente chama Upskill Platform, é uma plataforma que realmente educa esses líderes e a gente está bem feliz, né, Gustavo, com esse caminho. Sim, tem muito chão pela frente. Eu acho que é a mesma coisa que você percebeu, né? Essa necessidade, essa ânsia, esse gap, esse vazio que existe nesse sentido, a gente percebeu também e nossa empresa vai nesse sentido. Agora, com relação à consideração sobre o tema, fiquei pensando aqui para não me repetir, né? Os ângulos que vocês comentaram foram muito bons. E tem um ângulo que sempre me incomodou, e quando me incomoda, eu saio atrás para agir, para encontrar soluções, né? Eu gosto de coisas que me incomodam, né? E desde cedo mesmo, né? Desde lá dos meus 18, 19 anos, que eu me incomodava exatamente com esse fato, dessas estatísticas que você trouxe, né? De 1 milhão de pessoas, 800 são pesquisadoras no Brasil e lá em Israel tem 8.000. Pô, por que, né, isso? Da onde veio isso? E isso é só um elemento. A gente tem mais um monte de estatísticas que a gente poderia rechear aqui como argumentos para esse atraso tecnológico, esse atraso de inovação. E aí eu percebi que, bom, falta de capacidade, obviamente, não é, né? O brasileiro é muito engenhoso, né? Ele tem uma capacidade engenhosa muito, muito grande, inclusive de criatividade, né? Lá nos Estados Unidos é muito bem visto, muito caçado, muito desejado pessoas de publicidade que são brasileiros, porque geralmente são muito criativos, estão dentre os melhores nos Estados Unidos. Mas onde que eles encontram espaço para crescer e para brilhar? Lá, não necessariamente aqui. E não vou aqui falar sobre toda a minha trajetória, mas eu vou começar de trás para frente. Um tempo atrás, até 2021, eu morava ali em Nova York, né? Fiquei 5 anos morando lá, porque eu queria entender, né?
a mentalidade, né, do americano ali e de uma cidade como Nova York, né, ou uma em São Francisco, mas eu quis ali Nova York, né, eu lembro sempre daquela a música do Frank Sinatra, If you can make it here, you can make it anywhere. Então tá bom, vamos checar e vamos entender como é que é essa história. Então fiquei 5 anos lá e aí eu pude perceber uma questão crucial que eles possuem lá, e não só lá, existem outros lugares do mundo que possuem isso também, como Tel Aviv, como Londres e outras cidades, né, como Toronto, também visitei Toronto, e aí eu percebi que o caldeirão cultural, o ambiente favorece a inovação, ser arrojado, ser, sabe, arriscar, visionário, um líder visionário, querer criar coisas impactantes, grandiosas e globais, né? E a primeira vez que eu tive uma percepção muito forte dessa foi em 2015. Eu fui num evento de tecnologia nos Estados Unidos, representando uma das minhas empresas de tecnologia, e aí tinha um americano falando, e o case da empresa dele, ele falou, putz, eu fundei a empresa em 2002. Eu falei, pô, pá, também, 2002, fundei, check. E aí ele falou, meu objetivo quando eu fundei a empresa era ser a maior empresa lá do ramo no mundo. E aí eu pensei, olhei para mim mesmo, né, e pensei, cara, eu fundei a empresa e falei, quero ser a maior empresa do interior do estado de São Paulo. Falei, puta merda, eu não pensei nem no Brasil, pensei no interior do estado de São Paulo. E o cara já começou pensando que queria ser a maior do mundo. Não que a gente precisa fazer tudo a maior, não é isso, mas é a mentalidade. O que me impactou foi, eu posso ter um objetivo humilde, não tem problema nenhum, né? Cada pessoa tem a sua ânsia, a sua busca. Mas quantos brasileiros montam uma empresa e falam assim, eu quero ser a maior do mundo, quero ser a melhor do mundo? O cara fala, putz, se eu não quebrar em 2 anos já tá bom, né? É mais por aí, ou seja, a mentalidade. Então, começa desde a mentalidade e o caldeirão cultural, né? Nova York, as empresas lá são muito mais feitas por imigrantes do que por americano mesmo, ou seja, não é porque é americano, é um envoltório, é um ambiente, aonde eu andava 20 minutos, né, da onde eu morava até onde eu ia trabalhar, todos os dias, e eu ficava andando por ali, eu ficava observando, né, eu falava, nossa, olha só, os estímulos que eu estou tendo aqui, né, as pessoas com que eu interajo, a cabeça deles, como eles pensam, como eles falam, o que eles imaginam, o que eles projetam, e isso é um choque. Então, além de ter a educação, então eu acho que tem uns 3 pontos aí, né? Tem educação, que vocês comentaram muito bem, tem que ter, não tem jeito, e boa e continuada. O ambiente cultural, né? Tem que criar esse ambiente, esse ecossistema. E 3, atrair talentos do mundo inteiro. A gente parar com esse bairrismo. Ah, tudo é para brasileiro. Não, quanto mais se atrai pessoas de fora, boas, maior é essa riqueza. E a gente aqui é muito uniforme, né? A gente não é, a gente acha que a gente é muito diverso, a gente é diverso etnicamente, mas em termos de cultura, a gente não é diverso, né? Lá, quando eu morei lá, foi a primeira vez que eu comecei a travar contato com. Ah, tem os holidays, como é que chama isso? Feriados judeus, feriado hindu, feriado chinês, feriado islâmico. Puta, que a gente só pensa em feriado cristão, e olhe lá, né? Então, vai desde isso até uma série de outras coisas. E se a gente for pensar os grandes impérios e reinos da humanidade, vamos pegar lá atrás, né? Pérsia Antiga atraía na Babilônia ali gente do mundo inteiro. E aí tinha uma proliferação de inovação, de cultura que tornou um grande império. Estados Unidos é a mesma coisa. Corta esse fluxo de grandes mentes indo para lá para ver o que acontece. Daqui a pouco o negócio definha, né? Enfim, essas aí foram um pouco aí minhas considerações que vêm de inquietudes desde muito jovem. São as mesmas minhas, se você me permite compartilhar umas reflexões aqui, viu, Gus?
É o seguinte, olha, eu concordo contigo em gênero, número e grau. Uma das coisas que mais tem me entristecido nos últimos anos é o processo de brain drain que o Brasil tem sofrido. Eu vou te dizer, sinceramente, meus melhores alunos orientados de mestrado, doutorado, ou mesmo executivos mentorados, né, em começo de carreira, gente assim de altíssimo potencial, acabou deixando o Brasil. Então, por quê? Porque em alguns momentos eles perderam o brilho nos olhos, especialmente aqueles que eram mais visionários e viam, como você bem disse, que muitas vezes a gente aqui pela cultura, até, embora tenhamos a diversidade, a gente acaba pasteurizando e abafando um pouco as iniciativas que são um pouco diferentes. Então, isso é uma questão cultural que a gente precisa mudar e virar a chave na mentalidade. Uma coisa importante para todo mundo que estiver no seu processo de formação, e eu destaco isso, é essa exposição multicultural e essa exposição global que você destacou. Eu também tive esse choque. Eu percebi que ambiente de inovação era assim era extremamente importante. Primeira vez quando eu morei no Canadá, ainda no começo dos anos 2000, que eu vi que, embora ainda não fosse esse período em que a gente falasse de startups, ambiente de empreendedorismo, etc., a visão do pessoal era muito diferente. Tanto dos canadenses, americanos, como já começava uma presença mais forte de Índia e China nesses locais. Depois, começo dos anos 2010, eu fiquei absolutamente impressionado com o que eu vi no MIT. Eu estudei lá um período, uma parte foi sala de aula mesmo, imersões, programas executivos, inovação, e um período eu fiquei lá no Media Lab. Rapaz, eu saí de lá assustado com a visão do pessoal, com as ambições que eles tinham naquele momento. E olha, eu fiquei impressionado com duas coisas. Uma que diz respeito à visão do Estado deles, já eu comento, e a visão individual como empreendedor. Vamos falar da questão de Estado. Uma das turmas que eu estudei lá tinha muitos indianos e chineses. E quando você perguntava, nossa, mas é um programa caro, vocês conseguem vir com essa facilidade? Eles falavam assim, o Estado me apoia. É uma política nacional de formação de lideranças em termos de mentalidade, skills, tanto técnicos como comportamentais, humanos, etc. Então tinha gente em programas de liderança, de tecnologia e por aí vai. Então, veja, programas de Estado, de longo prazo, certo? E aí quando você ia mais para o individual, era o que você disse. Eles queriam mudar o mundo. Eles queriam acabar com a fome, eles queriam resolver o problema da água, resolver o problema da transição energética já. Estou te falando isso em 2015, certo? 2014, o pessoal já estava nesse discurso. Então eu fiquei muito impressionado. Vamos trazer para a realidade do Brasil. Uma das coisas que mais me entristece aqui é que as nossas políticas educacionais, seja a política de educação básica, superior ou educação continuada, elas são políticas que ficam muito expostas a governo e não políticas de Estado de longo prazo. Os países que tiveram sucesso na formação de suas populações e reversão de quadros adversos fizeram isso com uma política de décadas, com dinheiro carimbado que ninguém podia mexer e uma política bem estruturada. Se você olha a Finlândia, olha a Coreia do Sul, é tudo assim. Então, no nosso caso, nós precisamos ter essa visão mais alongada. E essa questão da visão não se resume ao Estado, se resume às pessoas. Você falou de civilizações antigas, sociedades mais antigas. Gente, olha o que Portugal conseguiu. Portugal foi visionária. Ela incentivou as suas pessoas a dominarem os mares além do horizonte. Ela atravessou os mares e descobriu outros continentes. Já a Indonésia, por exemplo, não construiu caravela, só construiu piroga, só andou em volta da ilha. Condições. É uma questão mesmo de visão. Pensa nos Estados Unidos na década de 60, William e Gus. Eles fizeram o projeto. O Kennedy foi um visionário. Ele falou, olha, em menos de uma década a gente vai pousar na Lua. Com isso, ele moveu uma nação. Ele criou centros de pesquisa, investiu e todo mundo se mobilizou para isso. Micro-ondas a gente só tem em casa por causa disso. Foi o projeto Apollo. E pousaram na Lua em menos de uma década. O que os Estados Unidos estão fazendo hoje, por exemplo, com a missão Artemis, o programa Artemis? Mesma coisa. Eles estão investindo em tecnologias altamente estruturantes, pessoas altamente estruturantes, para tocar digamos assim, o protagonismo do país no médio e longo prazo. Então, assim, concordo contigo totalmente que nós precisamos trabalhar a atração, retenção desses talentos no nosso país e essa questão da diversidade, inclusive de ideias. Tem 2 livros que me ocorrem aqui, se vocês me permitem, eu sugeriria para o pessoal, que é o seguinte, um deles é o Life 3.0. Ele não é tão novo, mas o título dele é Vida 3.0, sendo humano numa área de inteligência artificial. Ele já destacava isso.
E mais recentemente, o segundo livro do Kai-Fu Lee, que é fera na área de inteligência artificial, é o livro que chama 2041, 2041. Então ele cria cases de visão de futuro e como cada tecnologia poderia ser aplicada. Então ele vai desde IA, visão computacional, robótica, e ele fecha com questões sociais, éticas, super bacana. Em ambos os casos, sabe qual é o grande diferencial? É o lado do ser humano. Porque é isso. Quando a gente fala em hard skill e soft skill, e eu estou dizendo aqui que a gente precisa continuar se capacitando fortemente cada vez mais o que tem alto valor agregado, é de alta densidade tecnológica, precisa de gente muito preparada. O que eu quero dizer com hard e soft skill é que a gente tem que equilibrar esses dois lados. E os concordo com o nome, sendo bem honesto a vocês, porque eu acho que o soft é muito mais difícil de obter que o falaram em... Não, convenhamos, você falar em aprender, por exemplo, uma equação matemática, aprender uma formulação química, uma estequiometria, vocês lembram disso aí da engenharia? É uma coisa. Existe processo para resolver. Agora, ensina alguém a ter inteligência emocional, ensina alguém a ter empatia, capacidade de negociação, liderança de equipes de alta performance, ou então tomada de decisão em ambiente de alta pressão. Então é o seguinte, o que a inteligência artificial resolve é justamente o lado hard. Agora, o lado do soft e as questões humanas de criatividade, bom senso, avaliações éticas à luz da moral, essas questões não tem como substituir. E mesmo quem fica falando, olha, a inteligência artificial está avançando, ela vai chegar na inteligência humana, que é a tal da inteligência artificial geral, em 2, 3 anos, às vezes isso chega a ser até um pouco inocente, uma comparação como essa, porque nem a medicina consegue entender adequadamente o que o cérebro humano faz do ponto de vista de tantas sinapses. Eu não estou dizendo que a inteligência artificial não é brilhante, ela é fantástica, ela é potencializar as capacidades humanas. Mas o grande diferencial é o porquê dos negócios, a visão dos líderes e a capacidade humana justamente de fazer as melhores perguntas. As respostas, a inteligência artificial, a robótica, elas dão para nós. Então eu fecho dizendo assim, o campo do brilhantismo mudou. Antes ele era na resposta, hoje ele é na pergunta. E quem vai mudar o mundo, dadas as velocidades que a gente trabalha hoje, exponencialidades, disrupções, é quem for visionário e conseguir antever essas transformações e o que a sociedade vai precisar. Vejam, eu não estou falando de prever, eu estou falando de antever e construir. Isso é totalmente diferente. Se a gente olhar as 10 maiores empresas do mundo, 7 delas não existiam, sei lá, 15 anos atrás. E elas são as mais valiosas hoje, tá certo? Então, coisas que nós consideraríamos loucura 10 anos atrás, eles são os game changers atuais. Então, eu incentivo muito que os empreendedores façam essa virada de chave na mentalidade, se capacitem no técnico, se capacitem nas questões também comportamentais, inclusive transcendentais, para entender as pessoas e criar ecossistemas convidativos, que é só assim que a gente realmente vai tocar adiante uma transformação do nosso país. Claro que a gente poderia discutir aqui roadmaps, comece com isso, siga para aquilo. Eu estou falando ainda mais na camada superior, mais estratégica. Se vocês quiserem, a gente dá bons exemplos de como implementar isso. Mas são minhas reflexões por hora. Adorei. E eu vou só complementar com um elemento aí para fechar o primeiro assunto ainda, né? Que a gente já emendou no segundo que eu gostei, que em um dado momento, eu, Gus, né, e todas as pessoas que eu oriento, né, como mentor, eu comecei a falar o seguinte, olha, vamos esquecer governo. Sim, se o governo vai fazer ou não, eu não sei. E qual governo vai fazer essas políticas de Estado, de educação, de formação, etc. Torço para que isso aconteça, seja lá qual for o governo. Espero pelo melhor, mas eu não vou ficar parado enquanto o governo não faz. A iniciativa privada, ela pode tomar frente, ela tem força, ela tem poder, né? Nos Estados Unidos é muito iniciativa privada, né? Muito, muito, muito mais do que a pública, e acontece, a coisa acontece. E aí vem esse lado que você comentou, né? Da capacitação não só de hard skills, mas principalmente da mentalidade, do que é ser humano, das soft skills, que é até uma palavra muito soft para o poder que isso tem, né? Eu sei que é o termo mais adequado, mas ao mesmo tempo parece frágil perante todo
o poder que isso traz, né, para a pessoa. Então, acho que uma mensagem que eu queria deixar aqui é: não vamos ficar esperando o governo nenhum fazer, vamos a gente fazer. Nós vamos fazer. Cada um assumir o seu protagonismo com essa mentalidade. Então, foi para fora, aprendeu alguma coisa? Traz. E começa a mudar o seu entorno, começa a influenciar positivamente ondas de choque, né? A família, os amigos e os desconhecidos, os colaboradores, para que a gente vá fazendo essa transformação silenciosa, né? É uma E, transformação. é isso. E você me permite uma parte aqui, só para não esquecer, Gus, e fazer a conexão. E olha, para ficar de incentivo aos empreendedores, tragam mesmo e implementem essas ideias. Não é recurso que falta. Tem dinheiro na mesa disponível para bons projetos, para boas ideias e boas iniciativas. Então, empreendam, criem. Se vocês tiverem uma boa proposta de valor, uma boa proposta de negócios, um encaminhamento adequado, tem dinheiro, seja via editais, seja em, por exemplo, programas até de órgãos de fomento. Uma FAPESP em São Paulo, por exemplo, tem um PIP, PIT, entre outros. Ou então, procure incubadoras, procure os ecossistemas. Isso aí, inclusive, certamente, os William, eu também me coloco à disposição pelo LinkedIn para dar as orientações, mas assim, existe oportunidade. Está faltando gente, iniciativa, visão e, justamente, projeto. Você ia Te comentar interrompi, alguma coisa, Gustavo, né, desculpe Will? aí. Não, acho que o Will ia complementar Sim. alguma coisa. O que eu vejo nesse cenário é que a gente tem assim não vou dizer um impedimento cultural, mas a cultura talvez ela não fomente tanto, né? Um talento nosso, aprender coisas lá fora, trazer para cá, não tem incentivo do governo, todo mundo tem que se enfrentar e às vezes tem aquela mentalidade, né? De eu vou fazer isso para trazer retorno para mim, né? Uma coisa meio egoísta, né? Mas quando a gente melhora o ambiente à nossa volta, a gente melhora a nossa vida de uma forma geral, né? É isso que eu e o Gustavo a gente tem levado adiante, mentorando executivos, trazendo programas para as empresas, no sentido, quando o líder melhora aquela empresa dele, de alguma forma, ele impacta aquela empresa de uma forma geral, que vai impactar aquela cidade, o país de uma forma. Então, assim, nós, de alguma forma, ao treinarmos líderes, né, ao capacitarmos esses talentos, né, com essa mentalidade do líder do futuro, que tem que ser agora, a gente tem que trazer para cá essa mentalidade de lidar com a inteligência artificial, de saber lidar com as suas emoções, com as suas estratégias, um pensamento estratégico bem evoluído, de ser menos bairrista e mais inclusivo em termos mundiais, né? Isso a gente tem feito de uma forma regular, o que a gente nota que muitas vezes tirar aquela pessoa da mentalidade retrógrada, né, de que as coisas não mudam, né, que tá tudo daquele jeito e que não temos mais o que fazer, é difícil. E nós conseguimos criar um programa onde a gente consegue, aos pouquinhos, mudando esse comportamento, virando essa chave, para que a pessoa fique mais atenta a isso. E nós já fizemos vários programas em grupo, programas em larga escala, mas nós notamos que mentorias individualizadas, você atuar com a cultura daquele líder, sabe? Cada líder tem a sua história, cada líder tem uma mentalidade, uma trajetória. Quando a gente consegue ajustar os elementos que vão fazer com que aquele líder consiga empreender, consiga inovar, consiga trazer valor para a empresa, para a sociedade, para o mundo de uma forma geral, aquilo tem um resultado mais grandioso, né? Então, é isso que a gente tem se dedicado. Cada indivíduo tem a sua particularidade, tem a sua diversidade. O que funciona para um nem sempre vai funcionar para o outro, né? Então, atender essas diversidades é interessante. Eu acho isso aí valiosíssimo. Eu acho que você tocou num ponto, ele é muito importante. Eu também já fiz dezenas de processos de apoio a foresight estratégico, mentoring, todo esse tipo de coisa, principalmente de altos executivos e processos de transformação, né? Mas o que a gente nota? Uma chaga muito grande, uma coisa muito inapropriada é que muitas vezes os líderes acabam entrando muito no operacional e acabam esquecendo justamente essa visão estratégica. Então, outro dia eu estava brincando com um amigo que ele hoje é uma liderança de uma empresa que está faturando 250 milhões de reais já por ano, certo? Ele é um empreendedor, ele começou quase do zero, e eu falei para ele, olha, você precisa subir o drone. Brinquei, usei esse termo, falei, sobe o drone, porque você já tem executivos preparados, tocando a companhia, tá certo? Tocando RH, tocando marketing, tocando as operações, você já tem gente preparada, você não pode ter o seu dia no operacional. Você é o responsável por pensar a camada superior, crescimento, perenidade,
né? Quais são os novos saltos, principalmente quando a gente pensa naqueles modelos de horizontes H2, H3 do modelo da McKinsey. Isso é essencial. E às vezes lá em cima é que você vai ter as grandes ideias, e aí você está tendo que se expor a uma multiculturalidade, você tem que acionar mais a criatividade, a imaginação. O Einstein falava uma frase, não estou querendo divagar aqui não, mas é um negócio interessante. O Einstein falava assim: imaginação é mais importante que conhecimento. Ele falava assim, isso é chocante, mas de um cientista falar isso, né? Mas ele falava, imaginação é mais importante que conhecimento, porque o conhecimento está restrito à esfera do saber existente até hoje. Imaginação é infinita e com isso eu posso construir tudo aquilo que não existe, mas que a sociedade precisa. Então, assim, eu recomendo aos líderes de alto nível que realmente se exponham mais. Se você, liderança empreendedora, está lendo só coisas técnicas da sua área, mude a chave, certo? Você precisa ler um pouco mais de filosofia, você precisa ler um pouquinho de antropologia, você precisa entender quais são as tecnologias habilitadoras da transformação, não só digital, mas também social, e por aí vai. Porque ser uma liderança inspiradora de alto nível e conceber um ambiente dessa natureza é um tecido, é um mosaico, não só, mas multitemático. E as grandes oportunidades do hoje e do amanhã, do ponto de vista de negócio, não estão nas áreas estanques do saber. Estão fora delas ou estão nas sinergias, nas sobreposições entre elas. Se vocês pegarem, por exemplo, o novo robô aí que foi apresentado recentemente pela OpenAI, o Figure One, certo? Figure One, ele faz reconhecimento de voz, ele interage com uma pessoa, certo? Com modelos já LAM, que são os Large Active Models, e de uma maneira que parece um ser humano. Aí você vira para mim e fala, isso é IA. Não, isso não é IA. Ali você tem inteligência artificial fortíssima, da mais sofisticada, você tem visão computacional, você tem robótica, certo? Você tem materiais avançados, você tem estudos de cinemática, biomecânica para aquilo ficar em pé, você tem questões éticas, questões morais. Então, assim, são tantos campos do saber que uma OpenAI não tem só pesquisa em IA. Ela tem pesquisa em N direto, mas essas grandes lideranças começaram de um ponto, e o ponto delas foi de querer mudar o mundo por... Essa é a perspectiva que eu queria trazer aqui. Isso é fantástico, é transformador. Muito bom. Olha, foi tão bom aí essas últimas considerações. Ficou tão bom que pareceu até ensaiado, mas não foi, viu, pessoal? Foi tudo aqui no improviso, sem pergunta combinada. Foi muito boa essas últimas considerações do Gustavo. Diga. Acho que me ocorreu aqui. Vou provocar vocês dois, hein, já que estamos entre 3 engenheiros e educadores. Vocês sabem o significado de carreira? Significado de carreira. Bom, posso. Não, a gente entende. Aqui. A gente tem um entendimento nosso de carreira, né? Sim. Seguinte, se a gente for ao dicionário, significa caminho estreito, vereda, trilho. Aí eu pergunto para vocês, para o empreendedor, para a mentalidade empreendedora e transformadora, a gente pode pensar dessa maneira? Um trilho numa sociedade tão flexível e tão orgânica, tão bonita, com tantas possibilidades que a gente tem? Então, o que eu quero dizer para vocês? As pesquisas já estão mostrando que a geração Z vai ter de 4 a 6 carreiras na vida. E a alfa, que são os pequenos, né, os nossos filhinhos, eles vão ter mais de 6 carreiras ao longo da vida. Então, não se trata de carreira e não se trata de profissão específica. No mínimo, a gente tem que usar carreiras no plural, S. Se trata da gente desenvolver as nossas ciências, a gente conseguir ter uma cabeça aberta ao novo, para a gente poder pilotar o nosso lifelong learning com toda essa multiculturalidade e múltiplos estímulos que nós estamos falando, porque o nosso futuro é justamente entregar valor on demand pelas nossas competências, seja com o intraempreendedorismo numa companhia ou empreendendo e trazendo coisas que a sociedade precisa. Olha, hoje, se a gente der água limpa para a população mundial, a gente salva mais vida do que fornecer remédio para todo mundo. Dado o problema que existe. E nos próximos 20 anos, 25% de crescimento da população. Se a gente acompanhar as macro tendências, a gente vê isso. Ah, Gustavo, é no Brasil? Não. No Brasil, menos crescimento, a pirâmide populacional até está se invertendo. Só que assim, nós vamos ter 25% a mais de população só em 9 países dos 193 que a OCDE acompanha. E todos são na África subsaariana.
não tem energia, não tem água, não tem saneamento, não tem nada. Então, assim, um mundo novo precisa de uma nova mentalidade, novos raciocínios, tem muita oportunidade de negócio, muita, e tem recursos. Se você estiver bem preparado, bem formado, olhando para a tecnologia, olhando para a sustentabilidade, olhando para o ser humano, pense bons projetos, porque tem recursos para apoiar. Era uma mensagem que eu lembrei aqui, viu, Gus? Eu queria deixar para o pessoal. Boa, adorei. Foi muito, muito boa. E se tem alguma consideração final, Will, antes da gente Eu gostei muito finalizar? das sacadas do Gustavo, acho que ele fala muito bem, acho que pode ter sido muito inspirador para quem ouve a gente, mas queria pedir ainda um recado final. Você pensar alguém, um líder que está desenvolvendo a sua carreira, né, ou as suas carreiras, né, está precisando de informações na tua história, na tua vida, no que você observa no seu trabalho atualmente, Gustavo. O que que você deixaria de uma dica que poderia ser útil para quem está desenvolvendo aí, está cultivando um caminho de sucesso? Legal, Will. Ó, eu não vou falar obviedades, porque framework você acha na internet. Vou fazer uma reflexão diferente, tá? Eu acho que é assim, gente. Na minha própria história, todas as vezes que eu consegui impactar fortemente e fazer saltos super positivos, e graças a Deus aconteceu aí em diversas ocasiões, foi quando eu pensei da seguinte maneira e eu vou tentar inspirá-los aqui para fechar. Deem uma olhada num livrinho, nem precisa do livro, só pensem no título. O que a gente vê quando desacelera? Então, assim, cuidado com essa hiperestimulação que nós estamos vivendo, que vem coisa de todos os lados e nós estamos correndo o risco de sermos, assim, amplos, superficialistas. Cuidado com isso. Foco. Pensem primeiro nos porquês e, às vezes, deem uma desacelerada. Suba o drone mesmo, como eu brinquei, tenta olhar o big picture, o quadro completo, para ver o que a sociedade está precisando, o que vai ser lá na frente. Traz a valor presente e aí constrói os roadmaps. O que minha ideia pode agregar? O que eu preciso, então, de pessoas, de competências, de tecnologia? Isso é o mais importante. Então, meu convite final é: qual foi a última vez que você, de fato, parou e olhou para dentro de si próprio e viu se ali dentro tem um propósito verdadeiro ou se está meio vazio, você está meio em modo operacional? Você já descobriu a que veio? Qual é seu impacto daqui 10, 20 anos que você gostaria de contar para o seu filho? Primeira reflexão é essa. Ah, eu quero mudar o mundo pela energia limpa? Pode ser. Eu quero mudar o mundo pela água? Eu quero mudar o mundo pela alimentação? Ou pelos novos modelos de negócio? Esse é o caminho. Porque o maior indicador de sucesso para você ser um líder, quando você encontrar o que vai te colocar brilho nos olhos e que você se orgulharia para o seu professor, você vai inspirar multidões e vai carregar o pessoal junto com você. Então, essa é a minha principal mensagem. Que todos sejam muito abençoados e tenham uma trajetória não só profissional, mas principalmente pessoal, muito inspiradora. Porque o Brasil está precisando. Ele é um país com os maiores recursos do mundo, inclusive pessoais, né, em termos de pessoas, de recursos humanos, e precisa aproveitar isso. Agradeço novamente, Gus, agradeço, William, pela oportunidade e sucesso a todos os empreendedores do nosso país. Bom, obrigado, Gustavo, pela participação. Foi sensacional. Acho que com certeza aqui a audiência vai gostar muito. E quem sabe a gente bate outro papo aí no futuro. Vai ser muito bom. Legal. Bom, deixa aqui então um grande abraço, pessoal, e até o próximo episódio. Um abraço, pessoal. Esse Obrigado. foi o episódio de hoje. Se você quiser conhecer mais sobre o assunto, sobre todo esse desenvolvimento da mente empreendedora e da mente do líder do futuro, convido você a acessar o meu site, gustavooliveira.com.br, que vai te direcionar para todo o trabalho da Upskill e todo o trabalho de desenvolvimento da liderança que a gente faz. Um grande abraço!